Boa noite a todos! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao Dialogando do Cresci Santa Catarina. Como sempre eu digo, não canso de repetir, é uma honra para a gente do Cresci Santa Catarina recebê-los aqui todas as segundas-feiras para o nosso Dialogando, né? É um compromisso, né? É uma agenda que a gente tem aqui para trazer conteúdo, trazer dicas, segredos e estar com você e caminhar junto e se conectar com você. Então, assim, vamos dialogar, né? Mais uma noite especial do Dialogando, então muito obrigado. Estamos ao vivo nos nossos canais do YouTube e Instagram, né? Então, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você não segue a gente ainda no Instagram, siga a gente lá, porque é extremamente importante que a gente se conecte e que a gente dialogue. Por isso esse espaço, né, dessa nova gestão foi feito para você, corretor e corretora, para a gente dialogar. É você, corretor, corretora, dialogando com o Cresci de Santa Catarina. E hoje, lembro vocês, né, seus comentários, suas perguntas, seus elogios, escreve para a gente nos comentários, a gente vai falar sobre eles aqui, sobretudo hoje, num Dialogando especial também, trazendo um tema importantíssimo, né? Que é a importância do aspecto jurídico nas transações imobiliárias. Olha só, por que é importante, né, a gente ter essa questão do aspecto jurídico como algo de extrema importância que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que cuidar, né? E para falar sobre esse tema tão importante, né, a importância do aspecto jurídico nas transações imobiliárias, nós convidamos, né, para trazer aqui sua experiência, sua bagagem, trazer aqui para a gente dicas, o advogado, corretor de imóveis e empresário, Dr. Camel Costa Salman. Dr. Camel, uma honra para nós do Cresci recebê-lo aqui no Dialogando do Cresci Santa Catarina. Em nome do nosso presidente Fernando, em nome de toda a equipe do Cresci Santa Catarina, seja muito bem-vindo ao Dialogando, né? Eu vou passar para você as palavras, né, doutor? Um minuto para suas considerações finais, para a gente agradecer essa grande audiência. E você que está nos acompanhando no YouTube ou no Instagram, comentários, perguntas e sugestões, eu, o Dr. Camel, estamos aqui, vamos tentar responder para você tudo que for possível, então não perca essa chance, vem com a gente dialogar. Dr. Camel, seja muito bem-vindo ao Dialogando. João, muito boa noite, muito obrigado pelo convite, agradeço ao Cresci de Santa Catarina por ter aberto esse espaço para que a gente possa conversar justamente sobre um assunto tão importante que são as questões jurídicas dentro das transações imobiliárias. Como muito bem você já falaste, meu nome é Camel Salman, eu sou advogado e corretor de imóveis aqui no Rio Grande do Sul. Sou colega de vocês, porém em outro estado, né? Também possuo imobiliária na cidade de Uruguaiana, de onde nós falamos, e a gente tem visto tanta questão, né, João? A gente tem notado tantas situações que os nossos colegas corretores de imóvel passam em transações imobiliárias, em lidar com o cliente e às vezes, infelizmente, sendo muito sincero, até responder um processo judicial não por um dolo, mas infelizmente por falta de conhecimento. E é isso que nós viemos trazer hoje, justamente trazer conhecimento e compartilhar isso aí com todos os colegas para que todos possam se beneficiar disso. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Olha só, você que está nos assistindo, o Dr. Camel, ele vai trazer para a gente alguns segredinhos, algumas dicas, porque o tema é importante. Por que a gente deve se importar, né, com o aspecto jurídico nas transações imobiliárias? Porque isso pode fazer a diferença de um negócio bem feito para um negócio mal feito, um negócio que pode talvez lá na frente trazer problema. Então a gente trouxe o Dr. Camel Salman aqui pra gente, para falar conosco, trazer dicas, dar aquela dicasinha ali que a gente às vezes deixa passar, aquele detalhe, atenção, aquele detalhe de documentação,
desculpem, atenção ali no processo, porque quando a gente fala de ter excelência na entrega, quando a gente fala de ser um especialista, passa também pelo aspecto jurídico, né, para a segurança das partes. E isso é fundamental, é por isso que o Dr. Camel está aqui conosco hoje. Dr. Camel, eu vou pedir licença para que a gente traga aqui a Agenda Dialogando, para você que está nos acompanhando, né, consiga ali saber quais são os próximos eventos, né, os próximos acontecimentos do Cresci Santa Catarina. Então vai ficar aqui, né, vamos entrar agora no nosso momento Agenda Dialogando. Vamos lá. Olha só, gente, no dia 5 de junho, nosso próximo Dialogando, denunciei. E agora, Cresci? Nós vamos trazer aqui o nosso assessor da superintendência, Alcides Andrade, né, com o nosso coordenador de fiscalização, o Edson Trum, trazendo e falando sobre esse tema muito importante. Denunciei. E agora, Cresci? Então, assim, vem para cá no Dialogando dia 5, você vai entender, né, o que acontece com uma denúncia, né? É muito importante que você venha com a gente. Então, dia 5 de junho, às 19 horas, dialogando aqui, né? Não perca, com esse tema maravilhoso que vai, com certeza, né, tirar dúvidas e clarear ali aquela questão de como as coisas internamente no Cresci funcionam, para que você entenda, né? Então, dia 5 de junho, 19 horas, dialogando, denunciei. E agora, Cresci? E o nosso próximo evento, né, é o nosso Conexão Regional da edição de Itapuá. Olha só, você, o pessoal de Itapuá, né, nós vamos ter aí no dia 7 de junho, né, a imagem pessoal no mercado imobiliário, né, com a nossa querida Simone Machado. Ela já fez esse workshop em várias regiões, um sucesso absoluto. Então você de Itapuá, fique atento, no dia 7 de junho, ali no Espaço Divina Festa, né, a gente está ali, o Cresci está ali, no projeto Conexão Regional de Corretor para Corretor, edição Itapuá, né? Então vamos lá, gente. O próximo, olha só, e depois, né, no próximo Dialogando do dia 12 de junho, às 19 horas, estará conosco o nosso superintendente Daniel Cobra, né, um professor, palestrante, né, sabe tudo. E ele vai falar aqui comigo no Dialogando como garantir honorários de corretagem. Então, assim, não perca o Dialogando do dia 12 de junho também aqui, às 19 horas, com o nosso superintendente Daniel Cobra. E o nosso próximo evento olha só, você imobiliária, incorporadora, aí de Jaraguá do Sul, nós estaremos aí no dia 14, né, agora desse mês, 14 de junho, né, falando com o Guilherme Volk. Vamos trazer uma palestra do Guilherme Volk sobre o atendimento de alto padrão e técnicas para oferecer um alto padrão de experiência. Então, dia 14 de junho, às 19 horas, no Sejas, né? Então, entre em contato ali com a nossa delegada, com o pessoal ali, você que tem imobiliária, que tem ali, né, uma construtora, enfim. Então, dia 14, Guilherme Volk, né, em Jaraguá do Sul. E o nosso próximo evento, de novo ali, agora dessa vez a edição Navegantes. Então olha só, pessoal, você de Navegantes, dia 15 de junho às 19 horas, mais um workshop gratuito, né, a imagem pessoal no mercado imobiliário com a Simone Machado. Então a gente trouxe aqui para o Dialogando, né, esse espaço para falar da agenda do Dialogando, a agenda do Cresci Santa Catarina, trazer esse projeto maravilhoso que é o Conexão Regional de Corretor para Corretor. É se conectar com você, estar presente nas regiões, é ouvir, é dialogar, né, e isso que a gente está fazendo aqui agora. Dr. Camel Salman, seja bem-vindo, né? A gente preparou algumas perguntas, né, hoje, né, que são perguntas que o doutor entendeu que a nossa audiência, os nossos corretores, nossas corretoras, obviamente, tem sempre dúvidas em algumas questões. Então nós vamos passar por essas perguntas e volto a lembrar a você, nossa audiência que está nos acompanhando, mande suas perguntas para mim, para o Dr. Camel, a gente com certeza vai responder para você. E para a gente começar dentro desse tema importantíssimo, né, Dr. Camel, a gente falar da importância. Por que é importante o aspecto jurídico nas transações imobiliárias? Que cuidado que eu devo ter, que atenção que eu devo ter, que caminho que eu devo trilhar, né, que solução eu devo buscar, até que ponto é minha responsabilidade, até que ponto é responsabilidade de um advogado que eu tenho que contratar, como é que isso funciona para quem está nos acompanhando entender. E eu vou começar já, né, se me permite, fazer a nossa primeira pergunta para o Dr. Camel Salman. Obrigado de novo pela sua presença aqui. A gente sabe, né, Dr. Camel, que o corretor de imóvel, mais do que nunca, e a corretora, ele não é só um intermediário que faz um encontro das partes, né? Às vezes ele é psicólogo, ele é realizador de sonho, né? Seja do locatário, do locador, do vendedor ou do comprador. Qual a importância do conhecimento jurídico por parte do corretor, né? E o corretor responde judicialmente em caso de algo não sair como esperado na transação imobiliária? Então aqui nós temos duas perguntas dentro de uma, né? Qual a importância que ele tem que ter, qual é o conhecimento que ele tem que ter, e que de fato, né, de que maneira ele responde judicialmente caso dê alguma coisa errada nessa questão
intermediação imobiliária, Dr. Camel, por gentileza. Exatamente, né, João? Da mesma forma que você falou agora, o corretor imobiliário ele é um realizador de sonhos. Isso nós não temos como contestar. Hoje, se você for pesquisar, no Brasil, o maior sonho da família brasileira é adquirir a sua casa, seguido, né, de adquirir o seu carro próprio. Mas a casa, o imóvel, a moradia, ela com certeza é o maior sonho da família brasileira. Mas isso a gente sabe que não é algo extremamente simples. É algo que muitas vezes nós temos que lidar com questões não só financeiras, técnicas, jurídicas principalmente. Todo corretor, quando inicia o seu curso de técnico em transações imobiliárias, uma das cadeiras que ele acaba tendo é a legislação. E ele não só tem a cadeira de legislação para entender um pouquinho disso, ele tem a cadeira de legislação para saber da sua responsabilidade perante o seu cliente. Muitas coisas que eu já vi, João, que parecem ser até estranhas, né? Falando de colega para colega. Mas eu já vi corretores de imóveis falando para mim, dizendo: Camel, eu estou cuidando aqui do vendedor, eu estou cuidando aqui só do comprador. O outro corretor que está fazendo a outra parte tem responsabilidade. Ou, eu estou cuidando dessa situação, mas eu apresentei aqui as partes, eles que contratam um advogado, eu não sou responsável por isso. Muito pelo contrário. É aí que está. O corretor de imóvel, ele se torna responsável desde o momento que ele anuncia um determinado imóvel. Olha que loucura. As pessoas, os corretores, né, os colegas de profissão, muitas vezes não dão bola para isso. Mas o fato de você simplesmente publicizar um imóvel com determinado valor e depois vender por valor mais alto, ou tudo isso, desde já, pode se tornar uma questão jurídica a ser discutida. Olha que problema, né, João? Então, assim, o que eu entendo é que o corretor de imóvel, ele tem que buscar, desde o início, desde a captação do imóvel com aquele pretenso vendedor, até pegar todas as informações do imóvel, desde autorização para postagem num site, postar no Instagram, que está muito na moda agora, né? Até desde valores, como ele vai oferecer esse imóvel, que condições esse imóvel pode ser oferecido. Imagine só, eu já presenciei uma cena em que um corretor de imóvel veio até o meu escritório e disse: Camel, nós temos um problema. O que aconteceu? Eu vendi um imóvel e agora eu descobri que esse imóvel possui penhoras. Eu não posso simplesmente financiar o imóvel como o meu cliente solicitou, como o comprador queria, como está descrito no contrato de compra e venda. Olha que problema, João. A pessoa simplesmente, o corretor de imóvel simplesmente não fez a due diligence, né? Que a gente chama, que é aquela diligência inicial básica para saber se o imóvel está livre de ônus, para saber se o imóvel está com a sua formalidade em dia, se principalmente o vendedor está com valores que está devendo em certidões, às vezes trabalhistas, estaduais, federais. Então tudo isso é relevante. Imagine só o problema que esse corretor não vai enfrentar. Ele recebeu uma entrada, o chamado sinal, né, daquela negociação imobiliária no valor de 40, 50, 100 mil reais, e depois ele tem que falar para o vendedor que ele tem que devolver aquele dinheiro para o comprador, e a comissão, principalmente dele, ele vai ter que devolver. Sabe o que ele me disse? Ele simplesmente falou: Camel, eu gastei já minha comissão. Eu recebi, gastei, eu não tenho. Como aquele corretor vai sair daquilo? Tá entendendo? Imagina só o problema jurídico que aquele corretor vai enfrentar, tanto do vendedor, porque o vendedor tem que ser orientado, quanto do comprador, que não vai poder comprar o imóvel, não vai poder continuar com o imóvel e não vai ter seu dinheiro de volta de uma maneira tão
tranquila, porque o corretor já gastou aquele dinheiro, ou o vendedor também. Então, sim, João, o setor jurídico, a parte jurídica, conhecer da legislação, conhecer das necessidades do que tem que ser feito numa transação imobiliária é importantíssimo. Não só para blindar os clientes, vendedor, comprador, quanto também para blindar o próprio corretor de imóveis. Porque a partir do momento que você faz um negócio mal, um outro negócio ruim, deixa a desejar em outro, simplesmente você perde não só o mercado, mas o seu nome fica prejudicado e mais tarde você acaba, infelizmente, respondendo civil e, a depender da situação, até criminalmente, João. É interessante, né, doutor Camilo, como a gente precisa estar atento ali aos detalhes. Na live da semana passada, a gente comentou muito aqui sobre a questão do corretor e a corretora fazer um diagnóstico, né? A gente falou aqui bastante sobre essa questão do diagnóstico, na questão do tratamento, na questão do entendimento do cliente, na questão das necessidades do cliente. Mas olha como é fundamental o que o doutor Camilo está passando para a gente, que a gente precisa também se preocupar com um diagnóstico, né, da questão jurídica, do aspecto jurídico, né? Então, antes de começar, vai buscar a informação, vai colher esses dados, obviamente para uma transação segura, né, para as partes todas, né, e para você, corretor, porque evidentemente você é responsável sobre isso e existe sim, né, alguma resposta judicial que talvez você tenha que dar, né? Isso é o que o doutor Camilo está falando, né? A partir do momento que eu publico algo, que eu divulgo algo, né, eu estou ali colocando ali uma responsabilidade sobre mim naquele aspecto, né, que é muito importante, a gente tem que cuidar, né? Muitos perguntam para a gente sempre, doutor Camilo, para que o contrato particular de promessa de compra e venda, né? Porque a gente é obrigado a realizar uma escritura pública para fins de registro de imóveis. Essa pergunta, para que o contrato particular de promessa de compra e venda? Qual a importância disso, já que a gente está tratando aqui dos fatos importantes dos aspectos jurídicos? Olha que interessante, João. O nosso Código Civil, ele é muito claro. Ele diz, e a maioria dos corretores, de repente, pode não ter esse conhecimento. Olha o que é importante. Que os imóveis vendidos acima, com valor venal acima de 30 salários mínimos, são obrigados a serem realizada a sua transação por meio de escritura pública. Tá? É uma questão básica. Hoje, simples, né? Qualquer imóvel que vai ser vendido dificilmente tem um valor menor que 30 salários mínimos. Então, qualquer imóvel hoje custa 50, 100 mil reais, né? O menor que seja. A grande questão é a seguinte: por que, Câmara? Para que precisa fazer um contrato de promessa de compra e venda, fazer todo mundo assinar, se depois nós vamos ter que fazer outro contrato para realmente averbar aquela escritura pública na matrícula? Para que tudo isso? O que tem que entender, João? A escritura pública, se todos nós corretores já estamos cansados de ver várias por aí, vocês podem notar que na escritura pública nós não temos detalhes da negociação. Na escritura pública nós vamos encontrar as partes, nós vamos encontrar o imóvel, as delimitações do imóvel que estão descritas na matrícula, nós vamos encontrar a informação de que aquele comprador pagou os impostos, pagou o ITBI, né? O imposto de transmissão de bem imóvel, e o valor final que foi pago. Ponto. Além de deixar claro na matrícula, na escritura pública, perdão, que aquele imóvel está livre de ônus, não há penhoras, alguns cartorários são mais diligentes e ainda pedem certidões trabalhistas do vendedor, entre outras situações, tá ok? Certidões de diversas montas do Poder Judiciário. Não mostra que tipo de negociação fez. E muitas vezes o corretor de imóvel tem que passar por diversos tipos de negociação. O João deve saber também, eu já passei por isso, eu já tive negociações que a pessoa quis pagar uma parte com um veículo, outra parte com outro tipo de imóvel, outra parte em tantas vezes diretamente com o cliente. São negociações diversas. Muitas vezes no contrato vai estar explicitado quem vai ser o responsável por um valor de IPTU em aberto. Muitas vezes, no contrato, vai ficar especificado quem é o responsável
pelos valores da escritura pública, pelos valores da averbação na matrícula. Então, o contrato de promessa de compra e venda, por mais que ele não seja faticamente utilizável para fins de averbação e transmissão daquele imóvel posteriormente no registro de imóveis, ele serve para que nós possamos delimitar as obrigações de um para com o outro. A partir do momento que você fez a escritura pública, sim, você tem o seu documento. Você possui aquela escritura e sabe que aquele imóvel é seu e você tem a habilitação para averbá-lo no registro de imóveis. Porém, o contrato de promessa de compra e venda, ele é extremamente importante para que ambas as partes, vendedor e comprador, e até também, principalmente o corretor, possam delimitar os seus deveres, os seus direitos, o corretor, o quanto o corretor vai receber, se 8%, se 6%, se 1%, se 4%, conforme for. Então, sim, a necessidade do contrato de compra e venda, apesar da escritura pública, é extremamente importante. Muitas vezes a pessoa já chegaram para mim e falaram: Câmbio, eu estou comprando imóvel à vista, eu vou pagar 1 milhão no cash, eu vou pagar com uma transferência. Não interessa. Vamos delimitar no contrato de promessa de compra e venda os deveres e direitos de cada um. Porque o tabelião não o faz. E não é dever do tabelião fazer. Por isso que é muito importante o auxílio sempre na hora de comprar e vender de um corretor de imóveis. E também o auxílio sempre, se achar necessário, se o corretor não tiver aquela experiência, de um advogado. Muito bom. A gente está falando aqui, né, de escritura, contrato, e aí tem uma próxima pergunta aqui que vai aprofundar um pouco mais esse tema para você, doutor Cauã. Deixa eu te fazer, eu preciso fazer alguns agradecimentos aqui, olha, tá com a gente aqui o Santos Filho, o Thiago Fim no chat, o Marcelo Vilar 10, né, a Vitória Martins, o Vicente Tomil, a WR Imóveis, obrigado pela presença aqui na nossa live, o Cardoso Corretor, né, o Rafael Cardoso Corretor, a Camila Fernandes, advogada, doutora, muito bem, que legal tê-la aqui conosco hoje, lembrando vocês que a Camila estará conosco aqui no Dialogando também, né, breve vocês vão ouvir falar da Camila aqui no Dialogando, que está na agenda que a gente vai mostrar para vocês também. Então, doutora Camila, muito obrigado aqui pela presença. O Hassan Júnior, a Marlene, né? Tem muita gente na live, ao longo do tempo a gente vai também falando o nome de todos vocês. O Alpes 1953, né? Legal, obrigado pela presença aqui. Quando a gente fala, doutor Camil, sobre essa questão do contrato de compra e venda, né? E a confecção da escritura, a gente fala que existe um hiato, um lapso temporal aí nesse período, né? Entre uma coisa e outra, né? E aí, uma pergunta que chega constantemente para a gente é a seguinte: e se o proprietário, né? O proprietário do imóvel morrer nesse meio tempo, né, sem fazer a escritura pública? Lembra, a gente tem um contrato, né, que ali tem um compromisso ajustado, tem uma coisa toda, né, e os filhos, né, seja por motivo que for, se negarem a realizar, né, a escritura pública posterior, né? Como resolver essa confusão ali que deu? Na verdade, tem um caminho, tem uma solução. O doutor Cameron vai passar para a gente aqui, por gentileza. Realmente é algo que para todo corretor ou para o comprador do imóvel, se não possuir o conhecimento, e na maioria das vezes não possui, porque realmente é algo extremamente técnico, extremamente jurídico, não se aprende isso no curso de corretor de imóvel, infelizmente essa parte não se aprende. Eu acho que seria algo muito importante, cada vez mais no curso de técnico de transações imobiliárias, inserir esses tipos de matérias, né, João? Mas olha só o problema, né? A pessoa fez o contrato de promessa de compra e venda. Por que dá esse lapso temporal? As pessoas às vezes perguntam: tá, mas Câmbio, é muito azar fazer o contrato de promessa de compra e venda e dias depois, naquele meio tempo, a pessoa morre. Não é exatamente assim, né? Nós temos que lembrar muitas vezes que quando nós fazemos um contrato de promessa de compra e venda, nós temos vários tipos de pagamentos. Eu mesmo, né, eu vou dar o exemplo novamente, não gosto de dar exemplo de outros colegas, mas vou dar novamente da minha pessoa. Eu já tive um caso em que a pessoa comprou um imóvel de outra pessoa em 10 vezes iguais. Por mês, todo mês pagava lá 20 mil reais diretamente para o vendedor, e o vendedor aceitou. Só que o vendedor colocou uma condição. Ele disse: olha, eu aceito dessa forma, mas eu só assino qualquer tipo de escritura
depois do pagamento total. Tem algum problema quanto a isso? Não. O comprador solicitou, olha, eu posso já pegar o imóvel? Pode, sem problema nenhum, mas a escritura definitiva só depois de me pagar. Não tem problema. Qual é o problema disso, né, João? 10 meses se passam. 10 meses, a gente sabe que muita coisa acontece. E aí eu dou o exemplo deste caso. Imagina, passaram 10 meses e nesses 10 meses, infelizmente, o vendedor vem a falecer. Os filhos abrem o inventário e simplesmente não contam que aquele imóvel foi vendido. Houve uma negociação, uma transação imobiliária. O corretor, no mínimo, deve buscar um auxílio do advogado junto com o comprador do imóvel e buscar ingressar com uma ação de adjudicação compulsória daquele imóvel. Né? Então, assim, para tudo no direito nós temos uma solução. Infelizmente, nós não temos a solução para a morte, ou felizmente, como muitos, né, como alguns dizem. Mas, para esse tipo de situação, claro, com certeza, sempre temos uma solução e é a ação de adjudicação compulsória. Ou seja, se mostra para o juiz, se leva até as mãos do magistrado, da magistrada, a informação de que aquele imóvel fez parte de uma transação, foi pago de maneira correta, e uma das cláusulas do contrato é que o vendedor iria assinar a escritura pública posteriormente. Porém, como ficou impossibilitado em razão do seu óbito, os filhos o deveriam fazer em sucessão. Porém, como estes não estão querendo cumprir tais cláusulas de contrato, se ingressa com essa ação compulsória, com a finalidade de que seja cumprido aquele contrato de promessa de compra e venda anteriormente realizado. Caramba, que legal, como é bom ouvir, né, conhecimento, dicas, assim, segredos, é legal a gente ter um maior entendimento sobre isso, né, porque aí a gente fica mais seguro e fica mais tranquilo. E por que a gente, vamos falar de anuência agora, tá, doutor Câmbio? Por que a gente, teoricamente, é obrigado a solicitar a anuência do cônjuge, né, nos contratos de compra e venda, né, como garantia, até em um contrato de locação? Como é que funciona isso? Pode mais ou menos falar pra gente, por gentileza? Perfeito. Nós sabemos que quando duas pessoas, né, se casam, criam um vínculo matrimonial, esse vínculo matrimonial ele gera efeitos, tá certo? Tirando aqueles casos da separação total de bens, né, que possui impacto antenupcial de separação total de bens, há preferencialmente os casos de comunhão parcial e comunhão universal de bens. Pois bem, por mais que o imóvel muitas vezes esteja no nome de só de uma das partes, de só das pessoas, né, daquele vínculo matrimonial, ou do marido, ou da esposa, né, e assim por diante, tá? Essa pessoa é obrigada a solicitar a anuência do outro. Mas por que isso? João, vamos pensar na seguinte suposição. Imagina só. O Câmbio é casado, ok? E o Câmbio coloca em garantia para um primo, para um irmão, como acontece muito, né? Numa locação, por exemplo, vamos deixar bem difícil a situação. Numa locação, ele coloca um imóvel em garantia, né? Para garantir aquela locação total. Perfeito? Só que o corretor não diligencia e não busca saber se o Câmbio é casado, se o Câmbio é solteiro, ou se mesmo o Câmbio sendo casado, ele não dá bola, ele não pede para o Câmbio a assinatura de anuência da sua esposa com a finalidade de que esta aceite aquela condição de fiança daquele imóvel. Mas Câmbio, na matrícula só está uma pessoa, só está o nome do marido. Só está o teu nome, Câmbio, não está o nome da tua esposa. O que ela tem a ver com a situação? Durante o lapso temporal daquele contrato de locação, normalmente 30 meses, né, João, que é o padrão que todo mundo, a maioria das imobiliárias, os corretores usam, naquele lapso de 30 meses, e se o Câmbio se divorcia? Pensa só na situação. O Câmbio se divorcia. A esposa do Câmbio simplesmente vai dizer, bom, Câmbio, nós nos divorciamos e eu tenho direito à metade do imóvel, né, aquele imóvel tal lá,
e eu quero metade. Perfeito. E eu vou dizer para ela, tudo bem, só que nós não podemos realizar essa separação agora, essa venda desse bem agora, porque ele está alienado a um contrato de locação. Ele está servindo como garantia para uma outra transação imobiliária de locação. Ela simplesmente vai dizer assim, tá, mas eu não concordei com isso. Eu não pedi para te fazer isso. Eu não autorizei, eu não anuí que você faça isso. Qual é a consequência, João? A consequência não é ruim para o câmbio ou para a esposa. Sabe para quem que é a consequência ruim? Para o corretor de imóveis, que vai perder aquela garantia, e para o locador, que vai perder uma garantia que o locatário tinha imposto e vai ter que solicitar ao locatário uma nova garantia. A pergunta que se faz, e se o locatário não tiver uma nova garantia? Estão entendendo? Está entendendo, João? Olha como fica complicada a situação. Olha como de um divórcio lá do outro lado, né, o contrato de locação pode vir a ser anulado por um ato desse, só por falta de diligência jurídica, técnica jurídica, do corretor de imóveis, que deveria ter pedido a anuência simplesmente da esposa daquele fiador. Tá? Então não se trata daquela pessoa ser fiadora também, mas prestar a anuência ao fiador principal. Eu estou anotando aqui, doutor Cânio, tem várias pessoas aqui na live com a gente, obrigado pela audiência de todos vocês. Isso aqui é o Dialogando, é isso, eu cresci de Santa Catarina dialogando com você, trazendo aqui temas para que a gente entenda melhor como é que as coisas funcionam e que a gente dê importância para aquilo que de fato é importante para uma transação segura, garantida, né, no nível de um corretor e corretora de excelência, né, de atendimento de alto padrão, né, e isso a gente tem falado muito aqui no Dialogando. Então, mais uma vez, obrigado. Eu preciso agradecer, doutor Câmbio, o Fernando Pérez Machado, o Serafim Osni, a Claudete Advogada, o Hassan Juma, Marlene Fioravante, Marcos Tavares está com a gente aqui também e a SM Imóveis. Tem muita gente com a gente, então daqui a pouco eu vou falando mais ali sobre isso. Quando a gente está falando da importância dessa anuência, né, e de tudo que o doutor falou até agora, eu fico imaginando assim, a quantidade de atenção que a gente tem que ter a pequenos detalhes. É importante que a gente não tenha aquela questão do achismo, né? Eu acho que não vai dar nada, eu acho que está tudo certo, fulano falou que está tudo bem, então a gente tem que tomar um cuidado, e é para isso que o doutor Câmbio está aqui, né, trazendo essa luz aí para corretor e corretora, dessa atenção de dar importância para o aspecto jurídico nas transações imobiliárias. É fundamental. Então presta atenção, vai anotando as dicas do doutor Câmbio. Quando a gente está falando dessa anuência, né, e estamos falando de aluguel, né, essa coisa toda, o IPTU é dever de quem pagar, doutor Câmbio? Né, na hora do contrato de locação e por quê? Vamos lá. O IPTU, João, ele é muito conhecido no ramo imobiliário, né, pelos corretores, como sendo o locatário que o paga. Né? Quando nós alugamos uma casa, um imóvel, um apartamento, seja qual for, é muito comum o corretor dizer para aquele futuro locatário: você que será responsável pelo IPTU. Mas a pergunta é, isso está correto? Isso diz na legislação que pode? É obrigação do locatário? Veja-se que não. A nossa legislação ela é muito clara que o IPTU é chamada de obrigação propter rem. Tá? Os doutrinadores o chamam assim, ou seja, é um acessório, é uma determinação de tributo que deve ser paga pelo proprietário, pois está ligada à coisa, né? Ou seja, o bem, o imóvel. O que pode ser feito? No momento de gerar o contrato, o corretor deve ser muito diligente e fazer constar que o locatário, por expresso acordo entre as partes, se responsabilizará pelo pagamento de IPTU, daquela taxa de IPTU. Caso o corretor de imóveis fique silente no contrato, caso o corretor de imóveis ele venha a ficar omisso nessa questão, mais tarde, se ele continuar cobrando o locatário desse IPTU e o locatário vir a questionar posteriormente isso judicialmente,
ele pode vir sim a receber o seu dinheiro de volta. Olha só, receber aquele valor relativo ao imposto pago de volta, e o corretor de imóveis pode ser responsabilizado pelo locador a ressarci-lo daquele IPTU, simplesmente por não fazer constar essa cláusula. Então, eu dou um exemplo do que eu coloco nos meus contratos, nos contratos da minha imobiliária, por exemplo. Eu coloco que sim, que as partes estão cientes que o locador é o responsável pelo pagamento daquele tributo municipal, o IPTU. Porém, neste ato, as partes acordam que, diversamente do que diz a legislação, irão acordar que o locatário se responsabilizará durante o tempo do contrato por aquele tributo. Então, simplesmente um dispositivo simples, uma cláusula simplória, fazer constar no contrato é muito importante, porque caso contrário, sim, o corretor pode ser responsabilizado a devolver os valores para o locatário e ressarcir o locador dos valores que ele ficou responsável por devolver também, porque o locador entra nessa situação. Então, mais uma vez dizendo, a importância da questão jurídica, da transação jurídica no ramo imobiliário, do aspecto jurídico dentro da transação. Diferente do que muitos corretores acham, o IPTU, por lei, não é responsabilidade do locatário só por estar alugando aquele imóvel. Deve ficar expresso no contrato que aquele IPTU será de responsabilidade do locatário, porque a lei fala de maneira diversa. Muito bom, doutor Câmara. Deixa eu te falar, nós temos mais pergunta para o doutor, mas apareceu uma pergunta aqui, olha só, do Marcelo, corretor de imóveis, né? Ele diz o seguinte: doutor Câmara, para evitar a judicialização de uma compra e venda, caso o comprador fique inadimplente, posso colocar uma cláusula resolutiva na promessa de compra e venda e levá-la a registro? Olha lá. Até pode, mas aí a questão principal é a seguinte: como é que você vai receber esses valores novamente? Essa é a grande questão. É possível colocar que em caso de não pagamento você vai pegar o imóvel de volta, ou que o negócio está desfeito? Claro que pode. Porém, num contrato existe um princípio que a gente chama de princípio da equidade das partes. João, eu vou dizer assim, muitos corretores, tá? É muito comum que muitos corretores utilizem em benefício de uma parte um tipo de multa e em benefício da outra parte outro tipo de multa. Vou te dar um exemplo. Imagina só que o vendedor, né, te procurou como corretor de imóveis e disse: Câmara, eu estou vendendo a minha casa, ela custa o valor de R$1 milhão. A gente sempre está falando um número redondo para a gente se achar. Perfeito. Então, eu estou vendendo essa casa por R$1 milhão. Mas, se não me pagar no formato, eu quero 20% de multa. 20% de multa se não me pagar de maneira correta, e eu quero a minha casa de volta. E todo o valor que ele já me pagou anteriormente a título de sinal, eu quero que perca ao meu favor. Tá certo, pergunto a ele. E caso você desista da venda? E se você simplesmente disser assim: não, eu agora não quero mais vender, qual é a multa que eu coloco para você? Coloca 2%, né? Ou coloca só que eu vou devolver o dinheiro dele. Simples assim, sem juros, sem correção. Tá entendendo? Esse contrato totalmente díspare, esse contrato leonino, esse contrato maquiavélico, ele com certeza pode ser alvo de anulação judicial. Só que essa cláusula resolutiva, que nem o Marcelo perguntou, ela é possível, com certeza. Só que todo o contrato, se você vai discutir ele posteriormente e vai haver um litígio posterior, ele tem que ser levado ao Poder Judiciário. Por óbvio, ao menos que as partes sentem, conversem e entrem num acordo de maneira extrajudicial. Aí sim, é o cenário ideal, né, João? Mas a gente sabe, claro, que nem tudo são flores.
Olha só, Marcelo, obrigado pela sua pergunta, pela sua participação aqui no Dialogando com a gente. Tá chegando mais perguntas, chegando mais aqui participação do Dialogando, porque o Dialogando é isso, é para dialogar, para falar com você, corretor e corretora. Então vamos lá. Tenho mais uma pergunta que eu preciso fazer para você, já que a gente está falando, doutor, né? A pergunta é a seguinte: antes, deixa eu só falar, fazer justiça aqui. Sol.Costa Salmão, obrigado pela participação. Feliciano Santos Júnior, né? A doutora Ingrid Chaves, obrigado, doutora Ingrid, é sempre bom sabê-la que está aqui conosco, prestigiando aqui o Dialogando, né? E o João Vitor, depois tem mais pessoas que a gente vai falando aqui, mais uma participação da audiência bem ativa. Manda sua pergunta para o doutor Câmbio aqui, a gente vai responder, conversa com a gente, dialoga com a gente, porque esse espaço é seu, corretor e corretora. A pergunta aqui é a seguinte, doutor Câmbio: possuo uma imobiliária e com a finalidade de proteger o meu cliente locador, utilizo de todas as formas securitárias possíveis. Solicito calção, fiador, né, com imóvel no nome, carta fiança, apólice seguro. Estou agindo de maneira correta? Afinal, o imóvel é do meu cliente e eu preciso protegê-lo. Essa é a pergunta. Vamos lá, doutor Câmbio. Perfeito. A gente sabe que quando uma pessoa coloca um imóvel, coloca o seu patrimônio sob nossa responsabilidade, quando eu falo nossa responsabilidade, eu falo como corretor de imóveis, não estou falando como advogado, ele busca confiança, ele busca em quem confiar, ele busca um porto seguro, ok? Ele não entende daquela situação, ou ele até entende, mas não quer vir a ter dor de cabeças posteriores, ele só quer receber aquele rendimento, né, João? Aquele dinheiro todo início ou final de mês da sua alocação. A única coisa que eles pedem normalmente é: cuida bem do meu imóvel e não bota gente que não vai pagar. Não bota gente que vai dar problema. Busca bem, faça um contrato bem firme, bem fechado. É normal, né? É normal aquele locador, aquele futuro locador, aquele proprietário de imóvel querer segurança. É muito simples. Porém, infelizmente, alguns corretores vêm exagerar, né? Muitos corretores, eles colocam um grande empecilho, né, ao locatário para buscar garantir aquele valor todo início de mês, né, relativo à locação. Eles fazem uma ficha completa, né, buscam, perguntam, verificam se o locatário tem nome sujo, não tem, se está devendo na praça, fazem um checklist da pessoa. E quanto a seguro, eu já vi, juro que já vi, corretor pedindo calção, que assine carta fiança, que coloque imóvel no nome a título de garantia, que peça avalista, tudo num só contrato. E pensa: não, eu posso, o imóvel é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu posso fazer o que eu quiser, eu coloco lá dentro quem eu quiser, da maneira que eu quiser. Ponto. Pessoal, tá errado. E não tá só errado porque a legislação fala. A 8245, que é a nossa lei do inquilinato, ela é clara em dizer que o seguro colocado em dúplice, solicitado por mais de uma vez, em duplicidade, ele é totalmente nulo. Ele deixa aquele contrato nulo. Então imaginem só vocês quererem fazer algo bom para o seu locador, bom para o proprietário daquele imóvel, e de repente você acaba fazendo tudo errado. Pessoal, não é difícil. É só você procurar um pouco. Várias imobiliárias fazem contratos solicitando cláusula securitária em duplicidade. Porque eu quero 2 fiadores com 2 imóveis no nome cada. Não pode. Seguro em duplicidade. Porque em vez de 3 aluguéis na calção, eu quero 10 mil reais. Né? Vamos botar, sei lá, eu quero 5 aluguéis. Não pode. Olha, eu quero 3 cartas fiança e mais um imóvel no nome. Não pode. Tudo que é garantia em duplicidade, ela é capaz de ser anulada. E além de ser anulada, olha que importante, além de ser anulada,
o locador perde aquele principal seguro que ele tinha conseguido. Além de poder acabar respondendo uma indenização por eventuais perdas e danos, entre outras situações. Então, o ideal, gente, é sempre fazer um contrato de maneira correta, para não ter esse problema com nulidade. Existem muitas pessoas boas, porém existem muitas pessoas só esperando um erro de alguém. Nós sabemos disso. Nós estamos numa profissão que nós somos o centro, onde há duas partes contando com a gente. O corretor de imóveis, ele não representa só o vendedor locador ou o comprador locatário. Ele representa as duas partes. Errado está o locador que faz tudo para um e faz nada para o outro. O locador, além de respeito às duas partes, tem que zelar para que aquelas duas partes o façam de maneira correta, sob pena de nulidade contratual. Então imagina só essas duas partes sendo prejudicadas por causa daquele profissional. Mais tarde, o locatário não vai falar na frente de um juiz, na frente de um magistrado, João, que o locador passou a perna nele. Não vai dizer o locador que o locatário passou na perna nele. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer, aquele corretor não sabia de nada. Olha que feio, olha que complicado para a gente, né? Não só para aquele corretor, mas para a nossa classe. Nós que estávamos conversando agora, né, agora há pouco, que a nossa classe está sendo cada vez mais reconhecida. Cada vez mais nós estamos demonstrando às pessoas o quanto é importante um corretor de imóveis numa transação imobiliária. E aí vem um profissional, infelizmente, inexperiente, ou com a experiência, mas desleixado, e acaba fazendo esse tipo de situação. É complicado. Então, assim, ó, sempre importante, gente, colegas corretores, eu digo a todos, mais importante, sempre deixem claro as partes, o que a legislação diz. Não adianta o locador insistir. Ah, porque eu quero que faça assim, eu sempre fiz assim. Tudo bem, o senhor sempre fez assim, mas... Desculpe, mas está errado. Mas faz 30 anos que eu faço assim, Câmbio. Vou te contar uma coisa, faz 30 anos que você faz errado. Não pode. Dá problema mais tarde e o corretor pode ser responsabilizado. Então, o ideal sempre é aquele mínimo de seguro, de garantia. Claro, não estou falando para ser simplório, né, João? Não estou dizendo para pegar qualquer coisinha que não vai garantir. Mas, se você solicitar um fiador com um imóvel no nome, e até a jurisprudência já, que diga que um fiador com um imóvel no nome já é seguro e duplicidade, olha só. Às vezes, então, só um fiador, ou somente um imóvel no nome, é o suficiente. Gente, se aquele locatário não pagar, você já tem algo garantido. É só ir atrás. Agora, esse exagero, como se fosse uma forma de fazer aquela pessoa não causar um problema, pode vir a se voltar contra você. É interessante isso que o doutor está falando, né? E isso passa tudo por uma palavrinha muito simples, né? Que o corretor e a corretora de imóveis, né, devidamente credenciado, a gente aqui do Cresci tem batido muito nessa tecla, né? A gente tá colocando o corretor e a corretora como um especialista, né, em levar segurança, ter uma transação imobiliária de garantia, de tranquilidade, de transparência, né? E é assim que você vai ser percebido, né, solucionando o problema de verdade, com atenção aos detalhes. E isso passa pelo aspecto jurídico, né? Eu queria agradecer o Arno Luan Nogueira, a SM Imóveis, né, e Luz Traus. Ela diz o seguinte, que um tema interessante para o Dialogando seria inteligência emocional. Luz Traus, deixa eu te falar, tem uma live nossa sim já sobre esse tema no Dialogando. Para você que está nos acompanhando, se você entrar lá no Instagram do Cresci ou no YouTube, você vai ver lá, procura todos os Dialogando, fica ali para vocês verem, reverem, indicar para os amigos, para os conhecidos. Enfim, a gente tem que multiplicar esse conhecimento, porque o conhecimento transforma, o conhecimento evolui e faz com que a gente seja percebido como especialistas nesse universo. E essa é a função do Cresci Santa Catarina, né? A função do Cresci é mostrar para a sociedade, mostrar para todo mundo que você, corretor e corretora, é o especialista que cuida dele com segurança e transparência. A gente tem uma pergunta que veio aqui da nossa turma lá da internet, da nossa grande audiência, obrigado a todos vocês, que diz o seguinte, né, do Diego Goulart, sou corretor autônomo, posso vender casa financiada pela Caixa Econômica Federal ou tenho que ter imobiliária no caso de pessoa jurídica? Diego Lima, de Jaguaruna, Santa Catarina. Vamos lá, doutor.
Não, não, não. É Diego, né? Diego. Diego, não. Você não necessita ter uma imobiliária para esse tipo de transação, tá? Hoje o corretor de imóveis ele tem todo poder, né? Eu vou falar dessa forma, todo o poder e possibilidade de fazer as transações imobiliárias de maneira correta perante o Cresci, né? Perante essa instituição séria. Como qualquer imobiliária. A imobiliária e o corretor de imóveis, eles se distinguem por questões internas do Cresci, de como você vai montar a sua empresa, de como você vai se apresentar perante o público. É por isso que, no caso da pessoa montar uma imobiliária, ela tem que se cadastrar solicitando um novo Cresci jurídico. Mas de forma alguma, qualquer banco, qualquer instituição que você for fazer, você pode sim ser um corretor de imóveis autônomo, claro, tendo o seu Cresci para fazer aquela transação, né? Aquela transação imobiliária, mas com certeza, até porque a Caixa Econômica Federal, os outros bancos, e aí agora eu vou voltar àquele assunto, né? De como é importante o contrato de promessa de compra e venda. Num contrato da Caixa Econômica Federal, por exemplo, você não vai fazer parte dele. Olha que interessante isso, Diego. Quando você for assinar um contrato da Caixa, não vai dizer ali naquele contrato da Caixa o Diego, corretor de imóveis, foi responsável. Não! Simplesmente vai dizer que vendedor, fulano de tal, comprador, fulano de tal, estão comprando e vendendo a casa tal por meio de financiamento da Caixa. Ele não traz absolutamente nada sobre quem é o responsável daquela transação. Então, como é importante um contrato anterior de promessa de compra e venda, até antes do contrato de financiamento, que também é válido para averbar direto no registro de imóveis. Nós todos sabemos disso. Não há necessidade de uma escritura pública quando a gente faz um financiamento pela Caixa Econômica Federal. Vou dar um exemplo do Minha Casa Minha Vida, né, que a gente chama pelos programas federais. Então, não há essa necessidade do corretor estar ali. Agora, por óbvio, o corretor está trabalhando, ele quer ganhar a sua comissão imobiliária, o seu ganha-pão. Como é que a gente garante isso no papel, de maneira formal, Diego? Com um contrato de promessa de compra e venda bem delimitado, bem escrito, bem esclarecido. Se for necessário, chama um advogado amigo aí, cara, me ajuda, tô começando, quero aprender a fazer, não tenho esse conhecimento. Chama, tenho certeza que alguém ajuda sempre, tá? Porque isso é muito importante, porque imagina só, vamos dizer, tá, Diego, pensa só nessa situação, que o imóvel é 100% financiado. A gente sabe que normalmente é 10% de entrada, né, 20%, conforme for, mas vamos dizer que ele é 100%. E ficou constando ali que você só vai receber a sua comissão, a comissão imobiliária do Diego, né, aquilo que ele se esforçou tanto, que ele suou tanto para fazer aquela transação, deu toda a tecnicidade, todo o apoio, né, as partes daquela transação, fica consignado que você só vai receber quando sair o financiamento na conta do vendedor. Perfeito? Imagine que aquele vendedor simplesmente não atenda mais o celular. Imagina que aquele vendedor te bloqueou no WhatsApp. É complicado, né, Diego? É complicado, mas existe, infelizmente, né? O nosso mundo não é feito só de pessoas honestas, infelizmente, tá certo? E para isso você tem que se precaver. Eu sempre brinco que as pessoas têm que sempre se blindar, né, na sua profissão. Para você se blindando, Diego, você vai estar protegendo, inclusive, os teus clientes. Porque se ele mais tarde não efetuar aquele pagamento a você, você tem aquele contrato de promessa de compra e venda e você pode levar a juízo e cobrar os seus direitos pelo qual o senhor tanto trabalhou. Então, fique tranquilo, corretor de imóvel autônomo sim pode fazer esse tipo de transação, não é necessário uma imobiliária, tá ok? Então, doutor Camilo, vamos lá. Estamos aqui trazendo dicas, soluções, segredinhos, né, cuidados que a gente tem que ter, porque é muito importante. A gente está se aproximando aqui do final da nossa live de hoje, né?
É um tema tão bacana que, se pudesse, a gente ficaria aqui o tempo todo, porque muitas questões e dúvidas estão chegando aqui para nós. Eu vou me ater a responder as perguntas, né, do pessoal que está navegando com a gente, que está aqui nas nossas redes sociais, dialogando com a gente. Então, eu tenho aqui uma pergunta, né, do Moacir Babiurki, acho que é isso. Para vender um imóvel de leilão da Caixa Econômica Federal, precisa ser pessoa jurídica? Então, assim, a gente está se aproximando, então vamos procurar agilizar o tempo, tá bom, doutor Camilo? Por gentileza. Perfeito. Para vender um imóvel de leilão, precisa ser pessoa jurídica? Aí depende da sua pergunta, tá? Como é que a gente tem que verificar? Um imóvel que está em um leilão, o único que pode, como é que eu vou te dizer? O único que pode vender aquele imóvel é o leiloeiro, perfeito? É só aquela pessoa que é credenciada para ser o vendedor naquela situação. Agora, um imóvel que foi comprado anteriormente de leilão e você está revendendo, é a mesma situação que eu falei do Diego anteriormente. Pessoal, o corretor de imóveis, ele é livre para exercer a sua profissão estando o imóvel em dia, estando o imóvel correto para fazer a venda. Agora, por exemplo, se você gostaria de saber, Camel, eu posso orientar, aí vou puxar para uma outra situação, eu posso orientar um cliente na hora de um arremate de leilão? Pode, mas daí não é você que está captando aquele imóvel, está fazendo aquela transação entre vendedor e comprador. Você está orientando uma pessoa e aí você teria que analisar a legislação específica sobre essa orientação, a arrematação daquele imóvel. Ele não é a atividade de corretor de imóveis, apesar de não haver óbice também que seja um feito, tá ok? Agora, vender um imóvel em leilão para que você possa vender o imóvel que está em leilão, só se você for leiloeiro. Não faz parte da atividade de corretor de imóveis. Muito bom, doutor Camilo. Deixa eu te falar, a gente está chegando ao final do Dialogando. Eu tenho mais uma pergunta aqui que eu acho fundamental que o senhor responda para a gente, doutor. Né? É uma pergunta da doutora Ingrid Chaves 33. Né? Ela diz o seguinte: na venda em que o imóvel tem inquilino, se na hora o inquilino não sai do imóvel, o novo proprietário pode pedir a anulação desse contrato? Perfeito, perfeito. Doutora, tudo vai depender do contrato em si, tá certo? Já tiveram vários casos que apareceram pra gente, por exemplo, né? O imóvel está alocado e você efetuou a venda, tá certo? Dias depois vem aquela notificação para o locatário dizendo: ó, esse imóvel é de uma nova pessoa e essa nova pessoa quer que você saia. Depende. Temos que verificar se o prazo do contrato está por prazo determinado ou indeterminado. Olha só que interessante. Quando nós temos um contrato por prazo determinado, né? Eu dou o exemplo daquele dos 30 meses, por exemplo, né, João? Então imagina que alguém iniciou um contrato em dia de hoje, 29 de maio de 2023, ou até antes, né? Bota 1º de janeiro de 2023, tá certo? Por 30 meses. Ou seja, esse contrato vai terminar lá em meados, na metade de 2025, 30 meses. Se na metade de 2024, por exemplo, aquela pessoa vem a vender já aquele imóvel a outra pessoa e esse comprador lhe notifica para sair do imóvel, você tem o direito de solicitar que o contrato seja cumprido. Você pode ingressar judicialmente solicitando a obrigação daquele novo proprietário cumprir o contrato, pois você possui um contrato com prazo determinado. Agora, se você já possui aquele contrato por prazo indeterminado, sinto lhe informar, aquela pessoa tem total direito de lhe conceder, por óbvio, né? 30 dias, 60 dias, 90 dias, conforme for o contrato, tá ok? Que for realizado, para que essa inquilina saia do imóvel. É por isso, pessoal, e aí eu dou dica para os corretores que possuem locatários aí, tá certo? Clientes locatários. O locatário é muito importante
que ele venha a solicitar a renovação do seu contrato. Se ele não solicita a renovação desse contrato, ele não tem essa segurança, porque o seu contrato ficará por prazo indeterminado. É muito comum o locador solicitar, dizer assim, não, Camilo, coloca por 30 meses, né, corretor de imóveis, coloca por 30 meses, doutora Ingrid, coloca por 30 meses. Passou aquele prazo? Não, agora deixa indeterminado. Sabe por que fazem isso? Porque a hora que der, e desculpa a expressão, a hora que der na telha, o cara te tira de lá, com um prazinho bem pequeno, né, bem exíguo. Mas, no caso de ser um prazo determinado, você pode brigar judicialmente sim. E caso aquele locador, o novo locador, né, o proprietário atual do imóvel, venha a insistir que você saia e consiga judicialmente que você saia, se for o caso, porque há situações na legislação que é possível, ele terá que te indenizar de acordo com o teu contrato. Ele vai ter que pagar as multas proporcionais do contrato por ele não ter cumprido aquele contrato. Então, sim, é possível, só que depende. Sempre depende da ocasião. Muito bom, olha só, gente, obrigado, doutora Ingrid, uma pergunta importantíssima aqui, uma dúvida com certeza de muita gente aqui na nossa audiência. Eu queria, doutor Camilo, te agradecer, né, pelo convite, por ter estado aqui na bancada com a gente, aqui do Dialogando. Então, em nome do nosso presidente Fernando, em nome da nossa equipe, de toda a equipe do Cresci de Santa Catarina, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para que o doutor faça suas considerações finais, né? Lembra a todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, as nossas lives do Dialogando, elas ficam ali salvas. Então, para quem não viu, para quem viu e quer indicar, compartilhar ali com os amigos, né, com os parceiros, fiquem bem à vontade. E segue a gente toda segunda-feira aqui no Dialogando, trazendo temas importantes como esse, com o Dr. Camilo Costa Salman. Então, Dr. Camilo, suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado por dialogar com o Cresci Santa Catarina e com todos os corretores aqui do estado. João, agradeço a você, agradeço ao Fernando, nosso presidente do Cresci Santa Catarina, por conceder esse espaço, né, pelo convite realizado. Tenha certeza, eu até brinquei contigo, né? Se pudesse, nós ficávamos 4 horas de live aqui falando, porque temos muito conteúdo mesmo. E eu agradeço a vocês, agradeço a todos os corretores que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos prestigiando, a essa plateia online, né? Posso falar dessa forma, e fico à disposição para novos convites futuros. Aí. Lhe agradeço muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Dr. Camilo Costa Salman, né, um especialista, um professor didático, trazendo aqui soluções, né, e a simplicidade do entendimento. Né, e por que é importante buscar, né, soluções, né, seguras para um processo transparente, claro, e obviamente seguro ao longo do tempo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, muito obrigado. Né, obrigado pela sua participação, né, obrigado por seguir a gente no Cresci, acompanhar a nossa agenda. Lembra, né, assiste de novo lá, você vai ver a nossa agenda de eventos ali ao longo desse mês, e temos muitas novidades aparecendo, né, no Cresci Santa Catarina nesse ano, né, porque o Cresci Santa Catarina está pronto para o futuro. Né? A gente se conecta com você, corretor e corretora. Então que a gente tenha uma semana produtiva, uma semana de conversão, uma semana de entendimento, uma semana de venda, uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus e aguardo você aqui, segunda-feira que vem, para a gente dialogar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço.